Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estamos aqui neste sábado à noite para a gente dar continuidade aqui às nossas lives a respeito do Espírito Santo. E nós estamos numa série falando a respeito dos frutos do Espírito Santo, né? E hoje nós vamos falar sobre o quarto fruto do Espírito Santo. E a nossa base, ela está lá em Gálatas 5, né? Depois você pode ler Gálatas capítulo 5, lá no versículo de número 22. Ali a Bíblia fala sobre os 9 frutos do Espírito Santo. E nós falamos aqui sobre o amor, sobre a paz, sobre a alegria, paz. E hoje é o quarto fruto do Espírito Santo, que é a longanimidade, né? Fruto da longanimidade. As virtudes que o Espírito Santo ele tem para cada um de nós, né? Os frutos, eles devem estar em nós, né? E nós abordamos aqui sobre o amor. Depois nós fizemos uma live só para falarmos sobre a alegria. E na live passada é muito importante também você assistir ela, que nós falamos sobre o fruto da paz. E hoje nós vamos estar falando sobre o fruto da longanimidade. Nós vamos entender o que é a longanimidade. É um fruto que o Espírito Santo ele coloca em nós, né? Ele dá aos seus filhos, aqueles que vivem pelo Espírito, aqueles que são nascidos de Deus, né? E eu quero ler com você nessa live essa primeira palavra que está lá em Colossenses, está no capítulo 3. Lá em Colossenses, no capítulo 3, lá no versículo de número 12, Colossenses 3:12, a Bíblia diz assim, ó, preste atenção, ó, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e por fim aqui de longanimidade, né? Esse versículo 12 aqui de Colossenses 3, ele é riquíssimo, né? Existem várias virtudes que a Bíblia fala que nós temos que nos revestir, né? É muito importante você meditar em cada uma delas aqui. Mas a última, o Senhor Deus, ele fala assim conosco, nós devemos nos revestir de longanimidade, sermos longânimos, né? Longanimidade, a gente vai abordar isso aqui várias vezes, é a virtude de Deus que nos torna pacientes, né? É a paciência, a longanimidade, você vai ver aqui em umas outras palavras, que é grande paciência. Longanimidade é uma virtude que nos dá o poder de nós suportarmos sofrimentos por longo tempo. Longanimidade é a virtude para que a gente suporte sem se corromper, sem se destruir, sem sujar o coração. É a virtude do Espírito Santo que nos faz suportar injúrias, que nos faz suportar humilhações, né? Abaixo de Jesus, o maior exemplo de longanimidade que tem na Bíblia é Jó, né? Você deve ler a respeito da história da vida de Jó, que você encontra na Bíblia ali. É um grande exemplo para nós de longanimidade. Um homem que perdeu tudo e ele suportou todas as coisas. Ele suportou, ele não se corrompeu, ele não se perdeu. E ali ele ouviu a voz de Deus e Deus restaurou a sorte dele. E a Bíblia diz aqui no verso 12, vamos ler de novo, Colossenses 3:12 diz assim, ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Nós temos que nos revestir de longanimidade. Essa longanimidade está no Espírito de Deus, no Espírito da verdade. Ainda, Efésios capítulo 4. Quero ler com vocês aqui a carta aos Efésios. Lá no capítulo de número 4. Lá no versículos 1 e 2. Preste bem atenção, a Bíblia diz assim, ó. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Olha isso. Entre várias virtudes aqui, a Bíblia diz que eu tenho que que eu devo andar com toda a longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Olha isso. Longanimidade, gente, é um fruto do Espírito Santo, que é para nós vivermos em sociedade, que é para a gente viver entre as pessoas. Nós precisamos ter longanimidade. Longanimidade é a paciência, nos torna pacientes, nos dá paciência para que a gente suporte também uns aos outros.
para que a gente suporte as injúrias, para que a gente suporte também desertos, o dia mau, as lutas, as dificuldades. Ainda, 1 Timóteo capítulo 1, vai lá comigo, 1 Timóteo, lá no capítulo 1, lá no versículo 16, vamos lá, 1 Timóteo 1,16, eu acho que o apóstolo Paulo aqui vai falar sobre a longanimidade de Cristo, né? Desculpa, vamos ler o versículo 15, 1 Timóteo 1, 15 e 16, ó. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Olha isso. E servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Olha isso. O apóstolo Paulo diz que Cristo evidenciou nele, no apóstolo Paulo, a sua, como diz aqui, a sua completa longanimidade, a sua completa paciência. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o Senhor Jesus Cristo mostrou na conversão dele, do apóstolo Paulo, a completa longanimidade de Jesus, a grande paciência de Jesus Cristo, até que Paulo viesse a ser convertido. O quanto o Senhor Jesus suportou o apóstolo Paulo. Aliás, Saulo, né? Enquanto Jesus Cristo suportou a Saulo antes dele se converter, né? Em todo ali a perseguição que ele fazia com a igreja, mesmo ele acreditando que ele estava ali cumprindo a lei de Deus, mas ali ele perseguia Jesus, ali ele consentia com a morte dos cristãos. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui, vamos ler de novo, versículo 16, ó. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. No apóstolo Paulo, ele era um grande pecador, e nele foi evidenciada a completa longanimidade do Senhor Jesus, a grande paciência que Jesus Cristo teve com ele. E como o Senhor Jesus foi paciente para com Saulo, né, antes dele se converter. E isso, o apóstolo Paulo fez essa declaração, que em mim foi evidenciada a grande longanimidade dele, igreja. O Senhor Jesus suportou Saulo até que ele fosse convertido. A longanimidade faz com que a gente suporte também as pessoas, suporte na esperança que elas sejam transformadas, que elas sejam convertidas. A longanimidade é a grande paciência do fruto do Espírito que Deus nos dá, para que a gente suporte a fraqueza dos outros, para que a gente suporte a debilidade dos fracos, né? Ainda, igreja, a esse respeito, ó, 2 Pedro, lá no capítulo 3. Aqui a Bíblia vai explanar mais para nós o que é a longanimidade. 2 Pedro, lá no capítulo de número 3. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 2 Pedro 3. 2 Pedro 3. Vamos ler o capítulo 3. Vamos lá. Versículos 14 e 15, tá? 2 Pedro 3, versículos 14 e 15. Ainda não é essa palavra não que vai falar sobre a grande paciência na próxima. Ó. Verso 14 diz assim, ó, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele, né, por Jesus, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Olha isso. O cristão aqui, ele deve esperar a volta de Jesus, esperar a volta de Jesus ou ele vindo entre as nuvens arrebatando a igreja, ou o dia que cada um vai morrer, Jesus voltando para aquele cristão. E a Bíblia diz que nós devemos esperar a Cristo, como diz aqui, e sejamos achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, igreja. Olha isso. Nós temos que ser achados por Jesus em paz, sem mácula, sem sujeira nenhuma e irrepreensíveis. E para isso, o Espírito Santo ele nos dá o fruto da longanimidade. A longanimidade é que nos dá paz, é que nos dá confiança. A longanimidade é que nos dá estrutura, e como diz aqui, e sem mácula. A longanimidade é o fruto do Espírito que faz com que o cristão não se corrompa.
com que a pessoa não se suje, com que ela não se contamine, com que ela não abandone a fé, né? Como diz no finalzinho, seja achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha isso, só o início do verso 15, ó. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Olha isso, gente. Nós temos por salvação a longanimidade do Senhor Jesus para conosco. A sua grande paciência, a sua grande misericórdia, né, para com todos os homens, né? É lógico que a longanimidade do Senhor, ela se acaba quando a pessoa ela não se arrepende, quando ela não muda. Chega uma hora que tem um fim da paciência de Deus com aquela pessoa e o que vem sobre ela é o juízo. Mas a Bíblia diz aqui que nós temos que ter por esperança a longanimidade do Senhor Jesus. Confiarmos nele, confiarmos na longanimidade dele e na longanimidade que o Senhor nos dá. Nós devemos buscar esse fruto no Espírito Santo, para que a gente não se corrompa, para que a gente seja encontrado por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, moldados, obedientes, e para isso precisamos desse fruto que é tão precioso, né? Vai lá comigo, ó. Agora sim, Tiago, capítulo 5, vai aí comigo. Tá um pouquinho depois de Hebreus, quer dizer... Acha Hebreus, passou Hebreus, você vai ver Tiago. Lá no capítulo 5, aqui a Bíblia vai nos explicar ainda mais o que é o fruto da longanimidade. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 17, tá? Ó, se a sua Bíblia for atualizada, Tiago 5, versículo 7, tem um subtítulo que diz assim, ó. A necessidade, bênçãos e exemplo da paciência, né? Que é a longanimidade do Senhor conosco, ó. Versículo 7 diz assim, ó. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Igreja, olha isso. Sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. A longanimidade é o fruto que nos torna pacientes, que nos faz esperar até a vinda do Senhor, até que ele se manifeste. A falta de paciência, como você vai ver daqui a pouco, leva a pessoa à precipitação. Leva a pessoa a tomar decisões erradas, a destruir a vida dela, a jogar fora o plano de Deus para a vida dela, né? Versículo 7, ó. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Olha isso. O lavrador, quando ele trabalha na terra, ele planta e ele deixa lá. Ele sabe que tem que vir a chuva. No caso de hoje tem a irrigação. E ele sabe, artificial, né, que o ser humano faz. E ele sabe que no tempo certo aquela semente vai brotar e vai dar o fruto. Ele não fica agoniado, porque ele sabe que tem um processo para acontecer. E a Bíblia diz que esse fruto da longanimidade nos torna pacientes. Nos faz esperar. Nos dá confiança, sabendo que toda palavra, toda semente que Deus planta e que nós sememos, que é a palavra que também é a oração, nós sabemos que ela vai dar o fruto no tempo certo. E o que nos dá essa confiança, essa tranquilidade é a paciência, a longanimidade. Versículo 8, ó. Sede vós também pacientes, né? Que aqui é a mesma coisa, longânimos. E fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aqui o Espírito Santo falando a respeito das angústias da vida. Jesus falou que nós teríamos dia mau. Jesus Cristo falou de deserto. Jesus Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições. Aflição, e tem uma palavra que Jesus fala isso. Tenha bom ânimo, porque no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A aflição significa uma dor que demora a passar. Dor que demora a passar. Então a gente passa dia mal é um período ruim da vida, são perdas da vida. A aflição é dor que demora a passar. E para nós perseverarmos, para que a gente não perca a fé, para que a gente vá com a nossa caminhada até o fim, nós precisamos de longanimidade. Longanimidade é a capacidade de suportar provações por longo tempo. Longanimidade é a capacidade de suportar injustiça, suportar angústia e não se corromper. Não se corromper, não ser destruído, é aguardar firmemente. E aqui o Espírito de Deus, ele fala sobre as angústias da vida, sobre os dias difíceis da vida. E a gente só consegue passar sem se corromper
e permanecer firme através do fruto da longanimidade. Verso 9, ó. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas, igreja, olha isso. A longanimidade é paciência e nos torna pacientes. Lembre que eu li com vocês aqui agora há pouco, lá em Colossenses, lá em Efésios, que a gente precisa da longanimidade para a gente suportar uns aos outros. A Bíblia diz, irmãos, não vos queixeis uns aos outros. Vamos ler de novo o versículo 9, ó. Para quem está chegando agora, a gente está lendo Tiago, capítulo 5, lá no versículo 9, ó. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Olha isso. Não se queixe uns dos outros para que não seja julgado. Por quê? Porque o que uma pessoa erra com você, ou uma pessoa erra comigo, eu também erro com os outros, né? Então, para eu não me queixar com o outro, eu preciso ser longânimo, eu preciso ter grande paciência, né? Porque como a Bíblia fala aqui, para que vocês não sejam julgados, e eis que o juiz está às portas. O juiz está às portas. Então, a longanimidade é essa virtude que nos dá uma grande paciência para nós suportarmos as fraquezas dos outros, suportarmos as debilidades, suportarmos as maldades, as injustiças, as mentiras que as pessoas fazem de umas para com as outras, né? Versículo 10, ó. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Igreja, olha isso. A Bíblia diz que a gente tem que tomar por modelo no sofrimento e na paciência, que é a longanimidade. Sofrimento e paciência é a longanimidade. Aqui a gente tem que tomar por modelo os profetas, né? Os quais falaram em nome do Senhor. Igreja, olha a importância de você conhecer o Antigo Testamento, de você examinar a vida dos profetas do Antigo Testamento, todos eles ali. Jeremias, eu comecei hoje a estudar a respeito de Esdras, ler o livro de Esdras e o livro de Neemias. É muito importante, gente, você fazer isso. Você pegar o Antigo Testamento e não ficar lendo versículo isolado, gente. Não fica lendo versículo isolado na Bíblia. Se dedica ao estudo da palavra. Ali você vai ver que o Espírito Santo vai te levar, vai produzir em você o fruto que ele quer, no caso de hoje, é a longanimidade. E a Bíblia diz que eu tenho que tomar por exemplo a paciência dos profetas e o sofrimento deles. Eles sofreram, só que eles foram pacientes, eles aguardaram, eles não se perderam, como Deus ungiu aqueles homens no Antigo Testamento poderosamente, porque eles foram longânimos. Eles suportaram o sofrimento deles, eles suportaram as angústias deles. José mesmo ficou ali, mais ali de 10 anos ali preso, injustamente, suportando ali a prisão entre todos os outros ali que você encontra no Antigo Testamento. Só que eu não posso viver por versículos isolados na Bíblia, nenhum cristão pode. O que você tem que pegar um costume de estudar os livros do Antigo Testamento. E ali, com certeza, o Espírito de Deus vai dando para você o que ele quer tirar da história, da fé que aqueles homens tiveram, né? Ainda, olha o versículo 11, ó. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Igreja, olha isso. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Essa perseverança aqui é suportando, é sendo longânimos, sendo pacientes, aguentando, né, suportando. E ali a grande força de resistência. O fruto da longanimidade é um fruto de poder de resistência, de aguentar pancada sem ser destruído, de aguentar a maldade dos outros, injustiças, sem se sujar, sem se corromper, sem viver errando, sem viver pecando por causa da influência das outras pessoas, né? Vamos ler o verso 11 por inteiro, ó. Eis os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, que dependendo da sua tradução, vamos ler de novo aqui o versículo 11, ó. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó. Dependendo da sua tradução, você pode pegar a longanimidade de Jó. Aí a Bíblia fala, tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo, igreja. Olha isso. E compassivo. A Bíblia fala que nós temos que aprender sobre a paciência de Jó.
O livro de Jó tem mais de 40 capítulos ali, gente. É super importante você, como filho de Deus, você como um cristão, você ler o livro de Jó. Você estudar o livro de Jó sem pressa, você meditar ali em cada palavra. É um livro meio complexo de entender. Mas é muito importante você ler ele, você meditar nele, você entender o tamanho do sofrimento daquele homem e a paciência que ele teve. Como que ele suportou sem se corromper, né? Uma longanimidade que a esposa dele não teve. A esposa dele se corrompeu, mas ele não se corrompeu. Ele perdeu tudo ali, mas ele permaneceu. Por quê? Porque ele era paciente. Ele era longânimo. Ele esperava no Senhor. Né? Eu vou falar, eu vou ler com você um versículo aqui, alguns aqui em Provérbios, a gente vai finalizar, ó. Eu vou falar melhor a respeito da paciência de Jó aqui, ó, né? E a Bíblia manda a gente olhar para ela, a gente aprender sobre a paciência de Jó e a gente ver o fim que Deus deu para ele. Deus deu para ele o dobro de tudo que ele tinha. Deus restaurou a sorte dele. Por quê? Porque ele foi longânimo, ele suportou a perda. Ele suportou o dia mal dele, ele suportou as aflições dele. Ele não se corrompeu porque ele era um homem longânimo. Ele tinha essa paciência nele. O próprio Deus tornou ele esse homem paciente, né? Abre comigo, nós vamos finalizar, eu acredito que aqui no livro de Provérbios. Abre lá comigo, eu quero ler com você o primeiro Provérbios, está lá em Provérbios capítulo 14, que fala sobre a longanimidade, né? Provérbios capítulo 14. Longanimidade é um fruto, gente, que não permite com que a pessoa se corrompa, né? A pessoa ela nunca vai se corromper quando ela tem o fruto da longanimidade dela, nela. Ela não se perde, ela não se revolta, ela não se suja, né? Vai lá, ó. Provérbios 14, olha o versículo 29. Verso 29, ó. O longânimo é grande em entendimento. Provérbios 14, 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Olha isso, vamos ler por partes. Só a primeira parte do verso 29. O longânimo é grande em entendimento, gente. Olha isso. Gente, o fruto da longanimidade, ele vem da meditação. Tem que meditar profundamente. Meditar é deixar a palavra dominar a sua mente, os seus pensamentos e os seus sentimentos. A Bíblia diz que o longânimo ele é grande em entendimento, grande. Deus dá grande entendimento para o longânimo, dá para ele grande prudência. O longânimo, se você ler aqui o livro de Provérbios, você vai ver que longanimidade também tem a ver com prudência, tem a ver com entendimento. O longânimo ele é grande em entendimento. O longânimo, o Espírito Santo tem acesso à mente do longânimo para ensiná-lo. Por quê? Porque ele aprendeu a se acalmar em Deus, ele aprendeu a esperar em Deus, ele aprendeu a suportar. A força do cristão, gente, não está em bater, está em suportar as pancadas. O Senhor Jesus não venceu batendo, ele venceu apanhando, ele venceu suportando. Ele venceu todos os seus inimigos suportando as dores dele. Ele venceu tudo assim. E a longanimidade, esse fruto tão poderoso que nos dá grande entendimento. Agora, o contrário, né? Vou ao versículo 29 de novo, ó. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O contrário do longânimo é aquela pessoa, como diz aqui, ela é de ânimo precipitado, aquela pessoa precipitada, aquela pessoa que não ouve nada, que não para pensar em nada. É aquela pessoa que toma um monte de atitude movida em sentimento, movida no que vê. Eu estava meditando nessa palavra hoje, gente, eu estava meditando numa coisa. A gente nunca pode ser levado pelo ânimo dos outros, nunca. Nunca se deixa levar pela agitação de ninguém, pela raiva, pela inveja, nunca se deixa levar. Nunca seja influenciado por ninguém. Quantas pessoas morreram ou perderam muita coisa na vida porque foram no embalo dos outros. Seguiram pessoas de ânimo precipitado. Pessoas que não param para falar, que não param para agir, que não param para pensar. Pessoas de ânimo precipitado que pensam que a vida é uma correria. Tem que tomar um cuidado muito grande com tudo isso. A Bíblia diz que a pessoa de ânimo precipitado ele exalta a loucura.
E muitas pessoas se perdem, se destroem porque vão junto do ânimo precipitado dos outros. O longânimo, ele é grande o entendimento. A pessoa que ela é precipitada, ela não pensa. Ela não pensa, ela é sentimento puro. Ela é movida pelo vento, pela emoção e pelo momento. Ela nunca para pensar. E tem muita gente que segue esse tipo de gente. Segue isso. Chega alguém bravo, a pessoa fica brava também. Chega alguém revoltado, a pessoa fica revoltada também. Chega alguém murmurando, ele começa a murmurar também. Por quê? Porque não é um longânimo, não é grande entendimento. Olha ainda só a primeira linha do versículo 30. O de ânimo sereno... Ó o verso 30. O ânimo sereno é a vida do corpo. Olha isso, igreja. O ânimo sereno é a vida do corpo. A nossa mente, ela precisa ser serena. Precisa ser pacificada a nossa mente. Ela tem que ser serena. A mente do ser humano não pode ficar a 1000 por hora, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Não. A nossa mente, ela tem que ser pacificada. Senão o cristão, ele nem consegue sentar para mim. Há muitas pessoas que estão nas igrejas e elas não conseguem sentar para meditar na palavra. Elas não conseguem. Elas ficam 5 minutos lendo a Bíblia e a cabeça dela fica fugindo para um monte de coisa. Ela nunca consegue se centrar em nada. Nunca consegue. E é da palavra que vem a nossa salvação. A Bíblia diz que o ânimo sereno, verso 30, o ânimo sereno é a vida do corpo. A serenidade é a vida do corpo. A pessoa longânima tem a ver com essa serenidade aqui da mente, do entendimento, né? Tudo que há de grande que o homem desenvolveu nessa terra vieram de pessoas que eles eram pensadores. Pessoas que paravam para pensar e entendiam as coisas. A vida é assim. A pessoa que ela não pensa, ela é precipitada. E quantas pessoas tem assim dentro da igreja? Um monte de gente. Um monte de gente precipitada, que não pensa. Um monte de gente que age loucamente, que não para pensar em nada. Gente que é puro sentimento, que é movido por tudo e toma um monte de decisão errada na vida, um monte de decisão errada. Então o longânimo, como está no 29, o longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Cuidado com isso, igreja. Ainda, Provérbios capítulo 15, lá no versículo 18, né? Provérbios 15, verso 18, ó. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O homem iracundo suscita contendas. Iracundo é uma pessoa cheia de cólera, cheia de ira. Uma pessoa brava, revoltada, nervosa com tudo. O homem iracundo, como está escrito no versículo 18, o homem iracundo suscita contendas. A pessoa cheia de cólera, cheia de ira, onde ela chega, ela só levanta contendas. É uma pessoa sem entendimento. Agora, o contrário, mas o longânimo apazigua a luta. O longânimo, ele apazigua, o longânimo, ele assenta, porque ele é grande em entendimento. O longânimo, ele chega num lugar que a questão está pegando fogo, ele não joga mais fogo lá, ele apazigua, porque ele é paciente. Existem pessoas, gente, eu preciso muito desse fruto aqui. Eu conheço pessoas que são longânimas. Eu conheço pessoas que você vê nelas ali uma paz, uma paciência gigantesca com os outros. Eu conheço pessoas assim. Eu acho tão maravilhoso isso, pessoas longânimas. Pessoas que têm uma grande paciência, pessoas que suportam a fraqueza dos outros, que suportam. Pessoas que o outro erra, e a pessoa sempre está ali mansa e apta ali para ensinar, tendo paciência até que o outro mude. Isso é maravilhoso quando a gente encontra pessoas assim. Porque o longânimo, como está escrito aqui, o longânimo, ele apazigua a luta, ele apazigua. O longânimo apazigua aquela pessoa que está com o coração cheio de violência, cheio de raiva, aquela pessoa que está com o coração totalmente conturbado. Mas o iracundo, a pessoa cheia de cólera, ela só suscita contendas. Igreja, a pessoa que ela não tem a longanimidade, ela suscita contendas na vida dela. Acho que eu falei um pouquinho sobre isso aqui no fruto passado, no fruto da paz. Se a pessoa, se ela não tiver o fruto da paz no coração dela, ela vai ser a principal pessoa que só vai arrumar problema para a vida dela. Só vai arrumar confusão e contenda para a vida dela, né? Ainda, vamos lá, falta só mais 2 e nós finalizamos por hoje, ó. Provérbios capítulo 16, lá no versículo 30
e 2. Provérbios 16, verso 32, diz assim, ó. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha isso. Vamos ler de novo, só a primeira parte. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Olha isso. A Bíblia diz que melhor é um longânimo do que um herói da guerra, do que aquele homem que age com brutalidade, com violência, e ele se torna um herói na guerra, porque matou muitas pessoas ali. A Bíblia diz que melhor é um longânimo, e ainda, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Pega um general ali, valente, bravo, ele toma uma cidade, ele vence todo mundo, ele se aposta daquela cidade. Mas a Bíblia fala que diante de Deus é melhor a pessoa que domina o seu espírito. Do que adianta a pessoa tomar uma cidade inteira ou ser um herói de guerra se ele não domina o seu espírito? Longanimidade é virtude para que a gente domine o nosso espírito. Longanimidade, como eu já disse aqui para quem está chegando agora, longanimidade é a paciência, grande paciência. Longanimidade nos torna pacientes, nos faz aguardar até que Deus venha, até que Ele se manifeste. Longanimidade é a capacidade de suportar provações, de suportar injúrias, de suportar os outros. Longanimidade é uma virtude que não permite com que a pessoa se corrompa, com que a pessoa se destrua. É muito bom você ver a história dele também, né? Longanimidade também tem um pouco a ver com resiliência, né? Tem a história daquele homem que se tornou o presidente da África do Sul, né? Acho que é o Nelson Mandela, né? Se eu não me engano, né? Ele também é um grande exemplo de longanimidade. Um homem que foi preso injustamente durante tantos anos, mas ele não mudou o jeito dele. Quando ele saiu da cadeia, ele não perseguiu quem prendeu ele. Ele não perseguiu, ele não saiu de lá um homem depressivo, um homem revoltado, com ódio da vida, amargurado, nada disso. Nada disso. Por quê? Porque ele era longânimo. Se eu não estou enganado, o Nelson Mandela, acho que ele ficou mais de 40 anos preso, né? E ele não mudou o jeito dele. Ele não mudou. Saiu dali. Ele não criou nele um espírito de vingança, né? A pessoa que ela não tem longanimidade, ela vai ter dentro dela um espírito de vingança. Ela vai querer se vingar de quem fez o mal, de quem prejudicou ela, de quem ficou pesando nela, né? Olha como que o fruto da longanimidade protege a gente. Guarda o nosso coração, né? Ainda para a gente terminar, ó, lá Provérbios capítulo 19. Acho que é o último, a gente termina por hoje. Provérbios 19, lá no versículo 11. Provérbios 19, o versículo 11 diz assim, ó. Preste bem atenção, ó. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Olha que maravilha esse versículo. A discrição do homem o torna longânimo. Igreja, cuidado. A discrição de uma pessoa torna ela longânimo. Cuidado. Não fica falando para os outros não, quando alguém te faz mal, não. Fica falando com os outros, não. Chega na casa de alguém, o fulano me fez mal, o outro me atrapalhou, o outro lá no serviço me encheu o saco, o outro não sei aonde, o outro não sei aonde. Uma pessoa que ela vê que ela não é discreta na vida dela, ela vai encher o coração dela de vingança, de mágoa, de ressentimento. A Bíblia diz que a discrição do homem o torna longânimo. Torna longânimo a sua discrição. Não fica fazendo questão de falar para todo mundo quando você sofre, não. Longanimidade é a capacidade de suportar. Vai falar com Deus, vai orar. Eu acho tão, né? Cada um tem uma visão, né? Eu acho tão feio, mas tão feio. Antigamente era pessoalmente, né? Ainda é hoje, né? As pessoas têm mania de chegar para os outros e ficar falando, fulano me fez isso, Beltrano me fez aquilo. Hoje em dia é na internet. Aí todo mundo vai pra internet e fica postando ali que tá sofrendo, que tá não sei o quê, que o fulano maltratou, que o Beltrano não sei o que lá. Pessoas que não são discretas, igreja. A discrição tem a ver com intimidade com Deus. Tá sofrendo, alguém te fez o mal, vai falar com Deus. Não seja menino, não seja criança na fé. Sai falando para todo mundo, ó. Ainda, ó, Provérbios 19, 11. A discrição do homem o torna longânimo. A discrição. Essa discrição aqui também tem a ver com prudência. Tem a ver com prudência. A prudência do homem também torna ele longânimo, uma pessoa prudente. Peraí, eu não vou ficar falando que me fizeram coisa ruim para mim, porque aquilo ali vai estar alimentando um sentimento ruim no meu coração. Vai estar alimentando. Para que eu vou ficar falando com os outros o mal que fizeram para mim? Aquilo ali vai aumentar o sentimento ruim no meu coração.
Então a pessoa que ela é discreta, a discrição do homem torna ela uma pessoa longânima. Aquela pessoa que não fica falando toda hora do que fizeram para ela, ela consegue perdoar. Ela consegue esquecer. O próprio Espírito de Deus age nela porque ela é discreta, ela não fica lembrando, ela não fica falando para os outros. Vamos ler o versículo inteiro, ó. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Olha que maravilha isso. A glória do longânimo é perdoar as injúrias. Perdoar. Quer dizer, ele não carrega, ele não fica contaminado, ele não fica sujo, ele não fica pesado. Porque a glória do longânimo é perdoar as injúrias. Quer dizer, ele consegue perdoar, ele consegue esquecer, aí ele não carrega aquele mal com ele. A pessoa que ela é longânima, ela não carrega o mal com ela, porque ela consegue perdoar as injúrias. Ela consegue perdoar por quê? Porque ela é discreta, ela é prudente, ela entende isso. A gente está num mundo hoje, mais do que nunca, por causa da internet, todo mundo quer expor quando está sofrendo. Todo mundo quer expor. E isso vai alimentando a longanimidade, não vai estar nunca no coração de uma pessoa dessa, ela não consegue suportar nada. Qualquer coisa destrói ela, qualquer coisa corrompe ela, porque ela não é uma pessoa discreta. Todo mundo hoje quer falar tudo o que está passando. Todo mundo hoje quer expor. Todo mundo hoje quer mostrar suas lágrimas para os outros, né, na internet, mas não mostra para Deus. Todo mundo hoje quer o abraço do ser humano, mas não busca o abraço do Consolador. Todo mundo hoje quer isso. Todo mundo quer mostrar suas fraquezas. Isso é uma coisa ridícula aos olhos da palavra, porque essa pessoa está longe de ser consolada pelo Espírito Santo. Está longe. Igreja, quem chora para Deus, dificilmente vai ter que chorar para os homens. Dificilmente. Quem abre o coração para Deus na oração, raramente vai estar abrindo o coração para as pessoas. Agora, quem não ora, quem não tem vida com Deus, tem que sair falando com todo mundo mesmo. Quem não tem comunhão com Deus para chorar na oração com Deus e ser consolado, vai ter que chorar para os homens mesmo. A única consolação que vai ter é a consolação dos homens. Eu já falei isso aqui com você já uma vez, ó, né? Guarda bem esse versículo, tá? Provérbios 19:11, ó. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias, né? A glória do longânimo é perdoar as injúrias que ele sofre, e a sua discrição o torna longânimo. Ó, aqui em Mateus, no capítulo 6, se você puder, abra comigo, eu quero atentar uma coisa com você aqui, ó. Quero que você preste atenção aqui, nessa palavra aqui, ó. Mateus 6, versículo 2. Como se deve dar esmolas, né? Como se deve ajudar alguém. Versículo 2, ó. Quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, que é o quê? Que é ser glorificado pelos homens, né? Mas eu não vou examinar isso com você. Eu só quero prestar atenção com você uma coisa aqui, o versículo 3, ó. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz. Verso 4. Para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Gente, eu já tinha lido essa palavra um monte de vezes na vida. Teve um dia que eu estava meditando isso aqui e Deus quis me ensinar isso daqui, ó. O teu pai que vê em secreto. Deus vê em secreto. Deus está falando, Jesus falou aqui. Quando você for ajudar alguém, não faça questão que os outros fiquem sabendo. Porque senão a única recompensa que você vai receber é o parabéns de quem viu você fazer o bem. Né? Agora Jesus falou, quando você der esmola, versículo 4, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai que vê em secreto. Jesus foi bem claro, o teu pai, o Deus Pai vê em secreto. Ele não vê nada que é exposto para todo mundo. Ainda, como se deve orar? Né? Versículo 5, Mateus 6,5, ó. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que ele já receberam a recompensa, que é só ser visto pelos homens e mais nada. Agora verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto.
O Pai está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mais uma vez. O Senhor Jesus fala que Deus está em secreto. E que Deus, ele vê em secreto. Quando você for orar, entra no teu quarto, ou seja, não faça questão de orar em todos os lugares para que todo mundo veja que você está orando. É lógico que tem uma oração que a gente faz que é pública. É lógico que a gente ora na igreja ali, a porta está aberta, mas a nossa intenção não pode ser de orar ali dentro para querer que os outros vejam a gente. A gente ora ali porque ali é um local de culto. Eu não tenho que sair por aqui orando na rua para que os outros me vejam. Eu não tenho que ficar parando em frente de hospital lá, estendendo a mão lá para mostrar para os outros para que eu estou orando. Nada disso. A oração ela tem que ser feita em secreto. E o Pai vê em secreto. Ainda, né? Olha o versículo 16. Verso 16. Como jejuar? Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, né? Ou seja, ficar com a cara batida só porque está jejuando. Porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual recompensa? É só ser vista pelos homens. Aquela pessoa que ela vai abrir um jejum e ela fica com a cara desfigurada para os outros perguntar por que ela está sem comer. Só para falar que ela está jejuando. Agora verso 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Quer dizer, fica com um bom semblante, lava o rosto, unge a sua cabeça. Não é para ficar com a cara batida, não. Verso 18. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E de novo, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Olha isso. 3 obras que o cristão faz: dar esmola, ajudar, orar e jejuar. E Jesus fala que nas 3 que Deus vê em secreto. Então, igreja, cuidado com isso. Não fica querendo mostrar o seu sofrimento para os outros, não. Porque é perigoso. A única coisa que você vai ter é a consolação dos homens. A única coisa que você vai ter é a consolação das pessoas. Fica querendo falar para todo mundo o que você passa, não. Ficar postando vídeo na internet com a cara inchada de chorar, querendo que os outros vejam o seu sofrimento. Que, ó, você pode receber palavra de consolo dos outros, mas você nunca vai ser consolado pelo Espírito Santo. Jesus, ele foi bem claro aqui: o teu Pai vê em secreto. A partir do momento que eu quero que todo mundo veja a minha esmola, o meu jejum, a minha oração, jejum também tem a ver com humilhação, com dor. A partir do momento que eu quero que os outros vejam, Deus já não vê mais. Ele já não vê. Por quê? Porque o Pai vem em secreto. Quando você for orar, vai orar em secreto, vai falar com Deus. Alguém te fez, como eu li com você, né, em Provérbios 19:11, né? A discrição do homem o torna longânimo. Seja discreto, e a sua glória está em perdoar as injúrias. Sabe, seja discreto na tua vida, vai falar com Deus, vai orar, vai chorar para Deus. Alguém te fez um mal, te magoou, dobra o joelho e vai chorar. Se você não consegue fazer isso, é porque o teu coração está uma pedra, porque você está longe de Deus. Porque uma coisa, a pessoa ela não consegue chorar diante de Deus pedindo graça e misericórdia. Se ela não levanta dali bem, então o coração dela vai petrificando, ela vai se tornando uma pessoa amargurada. Amargurada. E é aquelas pessoas que elas não param de falar. Você vai falar com ela, ela fala a vida inteira dela, que o outro maltratou, que a mãe era ruim, que o pai era ruim, que quando era criança fez não sei o quê. E isso daí a pessoa vai estar cheia, o coração dela virou uma pedra. Virou uma pessoa amargurada e infeliz da vida. Amargurada e infeliz por quê? Porque não aprende a apresentar diante de Deus em oração. Não aprende a colocar diante de Deus em oração. O Espírito Santo, igreja, ele tem que ser o nosso melhor amigo. Quanto mais você chorar para Deus, menos você vai chorar diante dos homens, tá? Menos, ou quase nada. Quanto mais você falar com Deus em oração, menos você vai ter que estar falando com as pessoas dos seus problemas. Menos, porque você já falou com Deus. Ali ele já tomou nas mãos deles, ali você levanta da oração leve, você levanta da oração consolado. E no caso aqui do Espírito Santo, nesse sentido aqui, ele vai dando para você o fruto da longanimidade. Ele vai te capacitando para te dê paciência e para que torne você uma pessoa paciente, tá? E longanimidade é a capacidade de suportar sofrimento por longo tempo. É a capacidade de suportar injúrias sem se corromper. É a capacidade de suportar, sem se sujar, sem virar uma pessoa maligna, sem se tornar uma pessoa ruim, uma pessoa perversa. É aquela pessoa, a pessoa que ela é longânima, ela não muda, ela não endurece.
ela não se corrompe, ela não se suja. Daí, como eu falei aqui de José, José era um homem longânimo, foi injustiçado, vendido pelos irmãos, não ficou com ódio dos irmãos, vendido pelos irmãos, foi injustiçado, foi mandado para a cadeia lá, se eu não me engano, acho que 12 anos, né, ele ficou preso, né, 10 ou 12 ali, injustamente também, porque mentiram contra ele ali, né, ele ajudou 2 homens que estavam lá para ser livres, os homens prometeu que ia ajudar ele também, os homens se esqueceram dele lá na cadeia também, e quando ele saiu de lá, como que Deus usou aquele homem lá? Porque ele foi longânimo. Então, existe o dia mau, que a Bíblia fala. Jesus falou, no mundo passaria por aflições, mas tem de bom ânimo. Existem os desertos da vida. E a gente só consegue vencer isso aí, gente, através da longanimidade, tá? Tem muita gente que é de Deus, tem fé, teve fé em Deus, mas se perdeu. Por quê? Porque não tinha longanimidade. Então, eu não sei quanto tempo você está na sua caminhada com Deus. Por que você... Um dos motivos, né? Por que tem tanta gente hoje que não tem vida longa com Deus até o dia da morte? Muita gente fica na igreja 1 ano, 5, 10 anos e se perde. Um dos motivos é porque não tem os frutos do Espírito Santo, e no caso aqui a longanimidade. A pessoa se corrompe, a pessoa suja o coração, a pessoa não sabe esperar Deus agir. Aí se torna uma pessoa precipitada, e o precipitado, como eu li aqui, exalta a loucura. A vida daquela pessoa vai ser uma loucura, só perturbação, porque ela não tem longanimidade, tá? Então medita, joga no Google lá depois significado de longanimidade, que tem vários significados muito bacanas lá, tá? Essa paciência e nos tornar pessoas pacientes e guardar o nosso coração. Capacidade é o poder de resistência, para resistir, para aguentar pancada, para aguentar, para suportar, sem se perder e sem se corromper. Tem um monte de gente que toma um monte de pancada, mas está totalmente corrompido, totalmente sujo, amargurado, raivoso, irado, cheio de cólera, cheio de um monte de coisa ruim. Inveja, mágoa. Por quê? Porque não tinha longanimidade. Então, gente, guarde isso no seu coração, medita nesse fruto, tá bom? Vou orar com vocês agora e segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Eu acho que o próximo fruto, se eu não me engano, é o fruto da bondade, tá? Então, guarda no seu coração. Vamos falar com Deus. Pai maravilhoso e Pai amado, Senhor, nos dá entendimento, meu Pai, da Tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós, meu Pai. Meu Deus, é tão difícil, meu Pai. É tão difícil, aliás, é impossível, meu Pai, suportar as injúrias, as mentiras, as perseguições e suportar as debilidades dos outros seres humanos sem longanimidade. É impossível, Senhor. Pai, guarda o nosso coração. Meu Pai, me dá paciência. Me dá longanimidade. Dá, Senhor. O Senhor diz que todo aquele que pede, recebe. É o que nós te pedimos nessa noite, nessa madrugada ou de manhã, o horário que essa pessoa está assistindo, Pai. Nos dá, Senhor, nos dá longanimidade, nos ensina, nos dá estrutura, em o nome de Jesus Cristo. E amém, gente, tá? Medita mais sobre longanimidade, que tem muita coisa ainda, tá? Os que aparecem aqui pra mim, ó, Deus abençoe, tá, seu Júlio, Deus abençoe Dona Naildes, Deus abençoe Obreira Ana Paula, Deus abençoe Dona Cristina, Deus abençoe Dona Verina, Deus abençoe Obreira Nilza, né, aqui também do Bom Filioli, Deus abençoe Dona Helena, Deus abençoe Dona Glória, cada um de vocês, tá, gente? Guarda essa palavra no seu coração. Que todos tenham uma ótima noite, tá? Um bom descanso, e amanhã, domingo, todos nós estaremos na casa de Deus, tá bom? Que seja um domingo maravilhoso na vida de todos nós. E você que está assistindo essa live, se você não é membro de nenhuma igreja, ore a Deus, comece a ir para uma igreja, comece a congregar, tá? Vai lá, que todos nós precisamos estar na casa de Deus, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e uma boa noite, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.